Agora a gente passa para as configurações de tabela dinâmica e tem algumas informações muito importantes aqui e algumas delas resolvem problemas essenciais de tabela dinâmica. Aqueles problemas que as pessoas têm dúvida por anos e às vezes não conseguem resolver. Sempre que eu tenho uma tabela dinâmica e posiciono o cursor, habilita automaticamente as guias Análise de Tabela Dinâmica e Design. Quando eu venho em Análise de Tabela Dinâmica, eu tenho aqui algumas opções pela faixa de opções. Outra forma de acessar essas configurações é clicar com o botão direito e Configurações e Opções aqui na parte de baixo. Então eu posso acessar dessas duas maneiras. Eu venho aqui pela faixa de opções e nós vamos ver algumas possibilidades. A primeira delas, aqui no grupo Tabela Dinâmica, nós temos opções. Quando eu abro opções, nós temos aqui configurações importantes. E elas são tão interessantes que algumas delas nós vamos falar especificamente daqui a pouco, dando sequência aqui na nossa aula, que é o caso de gerar infodados tabela dinâmica. Isso aqui é muito legal para quando você precisa extrair dados da tabela dinâmica. Às vezes dá uns problemas e as pessoas não sabem como ativar ou desativar essa opção. Nós vamos ver na sequência. Segura aí. Quando eu clico em opções, nós temos a caixa opções da tabela dinâmica. Perceba que eu tenho várias guias aqui. E a maioria delas é para você fazer algumas configurações na característica das suas tabelas. Então vale a pena você entrar em cada uma das guias e testar todas as possibilidades, testar aquilo que fica legal para o seu tipo de tabela dinâmica. Eu vou falar aqui das configurações mais importantes que a gente mexe com mais frequência. A primeira delas é o ajuste automático. Vou mostrar aqui na setinha para você. Ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Isso é bem interessante, pois como padrão, sempre que você atualizar a tabela dinâmica, ela fica sanfonando, ela fica mudando conforme o tamanho dos dados. Mas, se você estiver trabalhando num relatório estático, você precisa desmarcar essa opção. Esse é um assunto que nós vamos falar especificamente daqui a pouco. Mas é importante você saber que está aqui nas configurações da tabela dinâmica. Depois disso eu tenho totais e filtros. Aqui são configurações normais, você precisa marcar e desmarcar para ver como fica. Exibição tem uma observação importante. Eu tenho aqui essa opção, layout clássico da tabela dinâmica. A mudança não é tão relevante, mas o Excel muda o padrão da tabela dinâmica para o início. Lá quando lançou a tabela dinâmica, ela tinha um desenho ali um pouco diferente, um visual um pouco diferente. Então você pode marcar aqui, ó, layout clássico de tabela dinâmica. Eu não costumo utilizar muito, mas é legal você testar para ver se interessa. Impressão, mesma coisa. Você vai testar e repetir rótulos, definir títulos, como fica legal para o seu uso. Aqui na guia dados também tem um ponto bem relevante, nós vamos falar especificamente também. Você pode marcar algumas opções, mas essa aqui é muito importante, eu vou marcar de forma diferente. Ó. Reter itens excluídos na fonte de dados. Everton, o que é isso? Nós vamos falar especificamente desse assunto, ele é bem relevante. Quando você está trabalhando numa tabela dinâmica, muitas vezes você muda a característica da tabela dinâmica, mas como padrão ela armazena todos os dados que você trabalhou. Isso mesmo. Mesmo que você mude o seu filtro, ela fica com histórico de filtros que não existem mais. Por que isso? Às vezes você substitui uma categoria. Imagina que você tem o vendedor Kleber, e o Kleber foi mandado embora. Então você vai substituir tudo que é do Kleber, você vai passar para Renata. Um exemplo. Você vai fazer o filtro para o novo nome, só que o nome do Kleber vai ficar guardado lá na tabela dinâmica. Então se você quiser retirar o histórico de dados excluídos, você vai trabalhar aqui, ó. Nós vamos falar sobre isso depois. Você vai tirar do automático e colocar nessa opção aqui, ó, nenhum. Eu não vou falar agora mais porque eu quero mostrar com um exemplo prático para você entender qual a diferença. Depois disso nós temos texto alt, não vejo nenhuma relevância aqui, eu nunca utilizei esse campo. E essa foi a caixa de opções da tabela dinâmica. Ainda aqui na guia Análise de Tabela Dinâmica, nós temos outro tipo de configuração, configurações de campo. Eu não uso muito por aqui, mas você pode mexer nos campos da tabela dinâmica também. Quando eu clico em configurações de campo, ele abre aqui, ó, a caixa configurações de campo e você pode fazer algumas mudanças. Eu vou falar mais sobre essa caixa na sequência em listas de campo, pois é o mesmo que vê aqui nas listas de campo da tabela dinâmica. Clico aqui em valores, olha o que aparece aqui, ó, configuração do campo de valor. Quando eu clico em configuração, eu chego exatamente no mesmo lugar, só que agora habilitado, tá vendo aqui? Como padrão, minha tabela dinâmica está somando, eu poderia mudar para contagem, média, máximo, mínimo, produto.
conforme a minha necessidade. Fica tranquilo que nós vamos falar sobre isso na sequência. O próximo assunto já são as listas de campo e a gente já vai pegar esse assunto de jeito. Não tem como não ficar fera em tabela dinâmica.